Este é o terceiro módulo da aula sobre o parto humanizado, onde vamos falar sobre assistência ao parto humanizado. Falando um pouquinho de modo geral sobre realmente tudo que pode ser mudado e o que tem sido tentado em mudar para esse atendimento à humanização no parto, algumas coisas são muito importantes. Para começar, na ambiência. Como eu falei, há algum tempo atrás, em muitos lugares ainda do Brasil, a gente ainda vê isso, aquela gestante chega, né, em trabalho de parto, ou rompeu o bolso, ou está em trabalho de parto, está com alguma queixa, e ela vai ser internada num ambiente que, algum tempo atrás, em alguns lugares, ainda é assim, um lugar frio, com uma cama, que ela vai ter que ficar deitada, ela não vai poder movimentar, tá? E isso a gente tem que mudar. Cada vez mais a gente tem que tentar fazer um ambiente agradável. Como eu falei, ela vivia, né, antigamente, ela tinha o parto em casa, né? Hoje em dia até se discute muito isso, né, sobre o parto domiciliar, se é válido ou não é válido. A vivência da obstetrícia mostra que tem muitos riscos essa questão do parto em casa, né, o parto domiciliar, porque os riscos do parto que de repente possam acontecer, das estoses, dos sangramentos, algum atendimento à criança que nasce, pode não ser adequado. Então, por que não fazer, mesmo que seja numa instituição, num hospital, mas um ambiente realmente adequado para aquele parto, que seja bem agradável, que seja né, de pessoas de bom humor, que vão acolher aquela gestante, mas com os recursos necessários para, se for acontecer algum momento de alguma complicação durante o parto. Tá? Algum tempo atrás se fazia enema, o clister, esvaziar o intestino. Tá? Hoje em dia as evidências científicas mostram que não tem vantagem nenhuma, pelo contrário, pode aumentar o risco de infecções, né? Então hoje em dia realmente não se usa mais. A tricotomia não vai ser feita, não há necessidade de fazer de rotina, né, que é a raspagem dos pelos. Também não tem benefício nenhum, principalmente no parto vaginal. Tá? A nutrição não precisa deixar a paciente em jejum e não se deve deixar a paciente em jejum. Geralmente é liberada uma dieta líquida, sem resíduos, em pequenas quantidades de líquidos açucarados, que aí pode ser água, suco de fruta sem polpa, chás, gelatina, qualquer coisa mais líquida, mais açucarado, que vai dar uma energia para ela desenrolar aquele trabalho de parto, mas também deixá-la em jejum ou colocar soro em todos os pacientes não se justifica, não tem validade nenhuma. A monitorização da frequência cardíaca fetal simplesmente fazia ausculta de 30 em 30 minutos. Não há necessidade de uma monitorização contínua daquela gestante em trabalho de parto. Sabemos que isso, às vezes, até aumenta o índice de cesariana por alguma mudança que possa acontecer. Então, fazendo essa ausculta intermitente de 30 em 30 minutos, sabemos que a gente vai dar a atenção adequada. Então, cada vez mais a gente tentar fazer um ambiente bem agradável para aquela gestante durante esse período. O alívio da dor, né? Como eu falei, a principal queixa, o principal medo, a principal atenção que a gente às vezes tem que dar informações para aquela paciente é a gente tentar aliviar a dor física, tá? E emocional, indiretamente. Tá? Então, existem os métodos não farmacológicos para alívio da dor, como a atenção pessoal ao paciente. Trabalhos mostram que a simples presença da pessoa de escolha da paciente como acompanhante já diminui muito a avaliação da dor que ela sente. Tá? Informação, né? Ela saber o que vai acontecer em cada momento, tudo que for desenrolando, todos os procedimentos que forem necessários, ela ser informada. Tá? A liberdade de posição, né, e deambulação, a verticalização da paciente durante o trabalho de parto é importantíssima, até pela lei da gravidade, a facilidade do parto, e isso vai melhorar também a sensação de dor que ela tem. Massagens, exercícios
ou no cavalinho, né, todas as maternidades hoje em dia existem instrumentos próprios, mas uma simples cadeira, uma bola, pode ajudar na movimentação da paciente e, com isso, aliviar também. O banho morno pode aumentar a tolerabilidade dolorosa, né? Com certeza a tolerância à dor, a gente pode não ter uma banheira de hidromassagem, isso claro que não é qualquer maternidade que tem, mas só do chuveiro já dá um alívio com a água morna, pode dar um alívio grande, né, para a dor dessa paciente. Mas ao mesmo tempo também, se for necessário, a gente tem que ter condição de oferecer analgesia. Tá? Ela pode ser utilizada nos casos de intolerância aos métodos não farmacológicos. Ou seja, a gente vai oferecer os métodos não farmacológicos porque a gente sabe que respeita mais a fisiologia do parto. Mas em algumas situações, a analgesia vai ser interessante, porque aliviando a dor da paciente, muitas vezes ela vai ajudar mais no momento do parto, né? Então, deve ser disponibilizada e realizada quando o paciente solicitar. Pode ser a peridural contínua ou combinada com a RAC, né? Então, geralmente, o que vai ser feito é a peridural com o catéter, que vai ser contínuo, mas muitas vezes até o anestesista opta por fazer uma combinação, faz uma RAC e a seguir uma peridural, porque a RAC dá um alívio mais rápido, mas mais fugaz, né? Se for um trabalho de parto que ainda vai demorar um pouco mais, a peridural dá uma condição de prolongar aquele alívio da dor, né, com o catéter. Então, oferecer essa possibilidade a ela também é humanizar aquele momento. E o apoio durante o trabalho de parto? Na verdade, o acompanhante para a gestante na sala de parto já é uma lei muito antiga, tá? E que muitas maternidades ainda não respeitam. Permitir a presença do acompanhante de escolha da paciente, tá? E que vai ter as normas da maternidade, de horários de troca, quem pode, quem não pode, se vai determinar antes quem se vai ter treinamento ou não para acompanhante, mas é um direito que ela tem de ter quem ela quiser. Tá? E o ambiente deve ser um ambiente de privacidade e o mais agradável possível, né? Criar esse acolhimento, como eu falei, desde o início e durante aquele momento de desconforto, e nisso também, como sempre tem essa discussão da presença ou não das doulas, que realmente vão ajudar muito durante o trabalho de parto, vão fazer o papel que a mãe fazia na antiguidade, independente do marido estar junto ou não. Tá? A presença da doula ou de uma enfermeira obstetra, que com certeza vai dar muito mais carinho do que, às vezes, nós médicos estamos num plantão cheio de procedimentos, cheio de atendimentos a ser feito. Então, a presença da doula ou da enfermeira obstetra não atrapalha, não tem que ter essa discussão, essa polêmica toda sobre isso, porque um serviço que trabalha com união e cada um tendo o seu papel, sem dúvida nenhuma funciona muito melhor. Coisas que são importantes também, né, para a gente que saiba que realmente vai ajudar nesse trabalho de parto. Avaliação do início do trabalho de parto. Internar no momento certo. Né? Muitas vezes a gente ouve falar, mas a paciente ficou 2 dias esperando para nascer. Isso causa angústia, sofrimento, e isso, sem dúvida nenhuma, vai passar para a próxima gestante conhecida dela, e ela já chega com aquele medo de que o parto dela vai demorar muito tempo. Então, internar realmente na fase ativa do trabalho de parto, presença de contrações regulares, né, pelo menos 1 a cada 5 minutos, ou 2 a cada 10 minutos, com dilatação, né, pelo menos 3 centímetros de dilatação, com colo apagado. Então, internar na hora certa, não antecipar muito essa internação, mas orientar e informar aquela gestante também. Se não está ainda em fase ativa do trabalho de parto, no momento do atendimento, durante a consulta no plantão, mandá-la movimentar, reavaliar 1 ou 2 horas depois, tá? Mesmo que não interne, mas dar esse apoio de realmente internar na hora certa. Dar liberdade, né, a posição e movimentação da paciente, que ela fique na posição que ela quiser, sentada, deitada,
de cócoras, aí oferecer o banquinho, bola, o que a gente puder oferecer para ela, que ela ter um espaço para ela andar, para ela movimentar, ter liberdade para andar, né? Então, a ambiência da maternidade é muito importante nesse momento. A ausculta realizar só, né, a cada 30 minutos, mas estar atento às mudanças que possam acontecer, mas não precisa ser aquela ausculta constante e muito seguida. E avaliar sempre a dinâmica uterina. De hora em hora, pelo menos avaliar como é que estão as contrações, e durante a fase final, se for necessário, avaliar mais perto, né, mais vezes. O exame vaginal, né? O toque vaginal também é um desconforto para a paciente. Então, não precisam de ser feito toda hora. Tá? Tem os momentos corretos. No momento inicial do trabalho de parto, sejam feitos a cada 2 horas. Não precisa feito a todo momento. No final, no período expulsivo, às vezes podem até ser mais frequentes, mas quanto menos toques forem feitos, com certeza vão ser menos traumas para aquela parturiente. O uso do partograma, que hoje em dia, né, é uma norma, é uma orientação, é uma proteção para o médico, para o acompanhamento do trabalho de parto, e que deve ser feito, e que isso também vai diminuir muito o número de cesarianas desnecessárias. Porque a avaliação do partograma, quem tem um conhecimento adequado, uma confecção real do partograma, vai dizer para a gente o momento certo de intervir. Tá? Então, o partograma, além de uma obrigação, uma proteção em caso de termos de processos, né, tudo isso, ele serve de referência para o obstetra que está acompanhando aquele trabalho de parto, ou para a equipe que está acompanhando o trabalho de parto, do momento certo que é necessário intervir ou não naquela evolução. Quando a gente fala de posição materna, a gente tem que pensar que todas as posições são válidas, tanto durante o trabalho de parto, como no momento do parto. Tá? A gente sempre tem uma ideia da verticalização, ela movimentar à vontade, a bola, o apoio do companheiro nesse momento também, para ela aguentar melhor aquele momento de dor, ficar de cócoras, no chuveiro, né, as posições mais adequadas, como a de 4 apoios, a posição de gasking, né, tudo que puder ser feito para que a verticalização do parto ajude, com certeza ajuda a aliviar a dor da paciente e ajuda na evolução do trabalho de parto. E antigamente a gente via o contrário, em muitas maternidades a gente ainda vê. É a paciente deitada, com certeza tudo vai ser mais difícil para ela. Isso que eu estava falando sobre a diferença da posição da litotomia, que é aquela dela ficar deitada com a perna na perneira da mesa, né? Que a própria gravidade, a força de gravidade, a pressão que o neném vai fazer é muito mais nas costas. Com certeza isso causa muito mais dor, né? A coxa da paciente, ela faz uma compressão, dificulta a rotação da cabeça. Tá? Ao passo que a posição vertical vai fazer a linha de força diferente, é na mesma direção do canal do parto. Isso sempre a favor da gravidade. Por isso, o incentivo da verticalização é importante demais. Manobra de Clisteller, né, ela foi abolida, hoje em dia é contraindicada. A gente via muito isso, né, alguém da enfermagem ou outro médico que realmente praticamente subia em cima da paciente para empurrar o neném para baixo. A gente sabe que isso é proscrito. Claro que a manobra de Clisteller, quando o Clisteller criou essa manobra, não era isso que ele imaginava. Era um apoio no fundo do útero para a hora do momento da contração ser ajudado. Mas esse tipo de manobra está proscrito, não tem, lógico, pelo risco de trauma para o feto, de trauma no fígado e na costela da paciente e pelo próprio desconforto que pode causar na paciente. Então, não se admite mais fazer manobras desse jeito no momento do parto, que pode realmente ser muito mais prejudicial do que benéfico.
A episiotomia, né? Os trabalhos cada vez mostram mais que a episiotomia de rotina é desnecessária. Ela vai ser feita somente em situações que o risco de uma lesão é muito maior, de uma ruptura que possa prejudicar até o reto, né? Ou que vai causar outros tipos de lesões, né? Mas a grande maioria, hoje em dia, a episiotomia não é feita e não é necessária. Isso é uma coisa antiga que a gente passou a fazer durante muito tempo como rotina. Todos os partos tinham episiotomia e hoje em dia praticamente vê-se que não tem necessidade da episiotomia na grande maioria dos partos. Manejo ativo do trabalho de parto. Quando a gente fala em procedimentos, você lembra daquela balança que eu mostrei anteriormente? O momento de decidir os procedimentos a serem feitos, que eu acho que é a grande importância do obstetra, o profissional médico com formação em obstetrícia, com conhecimento científico adequado, para saber o momento adequado de intervir. Tá? Então, o manejo ativo do trabalho de parto consiste em uma série de medidas que demonstram ser capazes de encurtar o tempo do trabalho de parto, reduzir o risco de trabalho de parto prolongado e possivelmente reduzir as taxas de cesarianas, como a amniotomia, né, romper a bolsa no momento adequado, vai ajudar a evolução do trabalho de parto. Não tem que ser no momento que a paciente chega na maternidade, que não é o momento adequado, tá? Mas saber o momento certo que vai ajudar na regularização das contrações, que vai ajudar na descida do feto, tá? Ocitocina, as pacientes já chegam, só essa palavra ocitocina já causa pânico nas pacientes, que a visão delas é aquela da paciente que chegava no plantão, antes de qualquer coisa, ligava um soro com ocitocina e ela começava a ter dores, muitas vezes deixava a paciente lá no pré-parto sem uma assistência adequada. Ocitocina é um ótimo medicamento que vai ajudar muito na evolução do trabalho de parto, mas usada no momento certo, para melhorar as contrações, informando o paciente o que vai ser feito, controlando a dosagem para que realmente não aumente muito as dores, para a gente ter um resultado adequado. E até o fórceps, né, que até a palavra fórceps também é outra que assusta quando a gente fala. Mas se a gente mostra para ela a importância e o momento certo, né, a experiência do profissional para fazer ou não o fórceps, claro que é importantíssimo, cada vez os médicos mais novos têm tido menos experiência, até por isso, né, se condena muito o fórceps. Mas o fórceps bem indicado, ou o vácuo extrator bem indicado, ele vai ajudar um período expulsivo prolongado, que é muito mais adequado do que partir para uma cesariana, que pode ser mais traumática também. Então, saber intervir, né, esse manejo ativo do trabalho de parto é importantíssimo. Promover contato pele a pele imediato entre mãe e recém-nascido sempre que possível. Geralmente é possível, tá? Tanto no parto normal como na cesariana. Então, hoje em dia, os trabalhos mostram da importância desse contato pele a pele, de criar, né, a microbiota da pele do neném, que estava lá dentro, todo protegido, e agora veio para o mundo. Então, esse contato pele a pele é importante, além da parte emocional, né, tanto para a mãe como para o feto. Né? Então, sempre que possível, a gente fazer esse contato pele a pele é importantíssimo. E por que não humanizar a cesariana? Já que a gente tem ainda um alto índice de cesariana, humanizar o momento da cesariana, né, ajudar a mãe paramentada ajudando o neném nascer, talvez seja extremo isso, mas pelo menos ela baixando o campo cirúrgico para ela ver o filho dela nascendo, mesmo que não tenha um contato direto dele para evitar contaminação. E assim que possível, colocar a mãe em contato com o feto, né, com o recém-nascido. Isso, como eu falei, da importância do contato pele a pele, traz muitos benefícios
né? Então a gente tem que tentar humanizar mais a cesariana, não é só um procedimento cirúrgico médico. E se a gente for ver, né, alguns dos ícones da obstetrícia, né, aqui, por exemplo, o Caldeiro Barça, que muitos livros se baseiam no conhecimento que ele tinha. Em 1970, ele já falava que a principal distorção da obstetrícia moderna é oferecer tecnologia inadequada, cara, potencialmente perigosa e dolorosa para os partos normais, que delas não se beneficiam. E o que muitas vezes resulta em não oferecer tecnologia adequada para os partos anormais, para os quais essa tecnologia pode ser útil. Ou seja, a cesariana, ou fórceps, ou qualquer procedimento, se for mal usado, vai trazer mais prejuízo do que benefício. E também Faundes, também, que é uma referência na obstetrícia para nós, disse também em 1991, uma intervenção criada para proteger a vida da mãe e da criança, quando indicada e realizada adequadamente, torna-se um perigo para um ou para ambos, quando utilizada somente para a conveniência do médico ou da mãe, ou como resultado das incongruências do sistema de saúde. Então, fazer uma cesariana, claro que não é nada errado, tá? Mas muitas vezes a cesariana que foi criada para ajudar a mãe e o feto traz mais prejuízo do que benefício. Mostrando essas várias fotos de partos, né, que eu participei, eu gosto de sempre falar isso. O importante não é a maneira de se foi cesariana, se foi parto normal, como foi. O importante é a satisfação e a saúde da mãe e o feto. Então, essa deve ser a nossa finalidade na assistência ao parto. E para terminar, né, como eu falei do Michel Odan, essa frase sempre, qualquer pessoa que for falar de parto humanizado vai trazer ela para ser comentada e ser falada, porque realmente é muito importante. Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. E, infelizmente, nós temos que nos atualizar e tentar oferecer a humanização para aquela gestante, para realmente entender que aquilo é o momento fundamental onde está surgindo um novo ser. Então, dar essa assistência adequada e da maneira mais humana, mais acolhedora possível, com certeza vai fazer toda a diferença. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.